Olá, amigos. O início de noite fria aqui em São Paulo. Não sei como é que vocês estão aí. Eu sei que em alguns lugares do Brasil é um cafezinho. Espero que vocês tenham os seus aí também para poder esquentar essa noite. Em alguns lugares do Brasil, a temperatura que faz aqui agora em Guarulhos, São Paulo, é fichinha, coisa pouca. Mas para mim 11, 10 graus já são muito frio, tá? Vocês que já estão aí em algumas regiões do Brasil com 2 graus, 0,2 graus, então talvez 10 graus seja uma maravilha de vida. E para aqueles que estão vivendo nos seus 30 e poucos graus nas outras regiões norte e nordeste desse país, belíssimo que é o Brasil, 10 graus realmente fazem uma enorme diferença. Mas o fato é que estamos aqui reunidos. O meu nome é Deonério, acho que muitos já me conhecem, outros estão me conhecendo aos poucos, seja pela página no Facebook, seja pelo site eca-capacita.com.br, eca-capacita.com.br, também promoção dos direitos do ECA, Lei 8.069, que é uma das páginas que tenho no Facebook. Mas o fato é que um dos amigos meus aqui do interior do estado de São Paulo, em vendo que eu estava para comentar a matéria sobre os conselheiros tutelares que foram afastados de seus cargos lá em Rio Branco, no Acre, falou, poxa, Deonério, você falou sobre isso nas capacitações. E eu falei realmente sobre isso nas capacitações, disse de alguns erros ou performances jurídicas que precisavam ser bem adequadas na legislação municipal para que não houvesse brechas legais, erros jurídicos ou coisas semelhantes. Falamos isso nas capacitações em 2013, falamos isso nas capacitações de 2014. Para aqueles que me conhecem, sabem que eu estou trabalhando com capacitação junto ao Conselho de Direitos e junto a conselhos tutelares desde 2003, quando eu fazia parte como gestor de orçamento e fundo do CONDECA, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, desde aquela época que eu trabalho com capacitação, também comecei com capacitação do Fundo para a Infância e Adolescência, que é o Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente, correto? Comecei com isso, depois fui ampliando o rol, até pela minha expertise de palestrante, para poder capacitar conselheiros de direitos e conselheiros tutelares. E dou graças a Deus por isso, obrigado mesmo, Senhor, por manter esse dom sobre mim e que eu possa exercê-lo. Bom, em exercendo, eu compartilho aí esse conhecimento. E para dar resposta a esse meu amigo também, porque ele disse, por que você não grava um vídeo? E é porque geralmente eu mando as respostas para as pessoas dos questionamentos que eles me mandam via e-mail ou mensagem exclusiva no Facebook, tá? Então as respostas geralmente são assim, porque carecem de algum estudo, eu ponho alguns artigos do ECA ou de legislações correlatas e assim nós vamos seguindo. Mas no caso de Rio Branco, eu vou pedir inclusive permissão para vocês, até para terminar o meu café e também lendo, para que eu possa ir lendo a notícia aqui que saiu lá sobre Rio Branco. Permissão, tá bom? Então diz aqui a notícia que o juiz da primeira vara da Fazenda Pública determinou o afastamento, tá, de 3 conselheiros tutelares. Foi uma ação impetrada pela Defensoria Pública do Estado do Acre, tá, devido a uma denúncia que eles tinham recebido dizendo que os conselheiros foram eleitos em 2015, porém, alguns deles estavam de forma irregular. E qual era essa irregularidade da denúncia? A denúncia dizia que uma das conselheiras foi nomeada em 2009, tá? E em 2012 ela foi reconduzida. Bom, aqui eu já paro para que nós comecemos a pensar sobre o assunto. Eu quero crer
que esta recondução em 2012 dessa tal conselheira foi devido à eleição, ou seja, houve um processo de escolha municipal e esta conselheira então foi reconduzida. Se não foi assim, então realmente havia algo ou ocorreu algo irregular lá, porque em alguns municípios eu tive notícias que eles tinham um modo diferente, ainda existiam algumas escolhas feitas pelo poder público dos integrantes do Conselho Tutelar. Tá? É algo errôneo, já deveria ter sido banido há muito tempo, mas não sei se foi o caso em Rio Branco. Se ela foi reconduzida por ofício, se não participou de nenhum processo de escolha, então há uma irregularidade, tá bom? Já houve uma irregularidade. Mas se foi por um processo de escolha e a pessoa aqui, denunciante, pelo menos o que está no noticiário, não está dizendo que a pessoa estava cumprindo o seu segundo mandato, então ela poderia sim ser eleita novamente, ou seja, escolhida novamente pela população para um novo mandato, tá? Pode ser reconduzido para mais um mandato. Isso a lei permite, a lei federal já permitia isso antes, tá? Antes de sua readequação diante da Lei Federal 12.696 de 2012. E é por isso que nós estamos falando algumas questões aqui que envolvem este passado. Bom, aí a pessoa denunciante também disse à defensoria que além desta, que foi reconduzida, que já era de 2009, foi reconduzida em 2012, que configura um erro, tá? Jurídico aqui, eu não sei porque configuraria um erro. Acredito que é porque não passou por um processo de escolha, só pode ser isso a justificativa, tá? Diz que também em 2010, outros 2 passaram a cumprir o seu mandato. Bom, vamos agora numa elucubração mental, é uma hipótese, tá bom? Supor que todos são eleitos, tanto titulares quanto suplentes, lá antes de 2009, quando eles iam tomar posse. Então, o que ocorre? Vamos aqui, hipoteticamente, trabalhar com uma data, janeiro de 2009. Em janeiro de 2009, os novos conselheiros deveriam tomar posse, tá bom? Então, a menina lá tomou posse e todos os outros também. Ocorre que em 2010, alguns saíram. E então foi chamado os suplentes. É isso que nós estamos trabalhando em hipótese, tá bom? Foram chamados os suplentes. 2 suplentes, então, tomaram posse em 2010. E aí, todos eles tiveram os mandatos prorrogados até janeiro de 2016. Com isto, caracterizaria que eles todos cumpriram mais do que um mandato e meio, o que não poderia ocorrer para serem candidatos novamente. Então, vamos lá. Essa era uma situação que deveria estar prevista na legislação municipal. A legislação municipal era o ponto básico mais importante para que essas questões e dúvidas fossem dirimidas lá atrás. Em 2012, nós tivemos, além da Lei 12.696, tá? Nós tivemos também a resolução do CONANDA 152. Porque como o CONANDA, de certa forma, também foi pega de supetão, porque apesar de estar acompanhando, de repente a matéria foi para ser votada e logo também veio a ser sancionada. De forma que o CONANDA teve que se adequar rapidamente, o mais rápido que eles puderam, para poder dar algumas orientações aos municípios de como adequar as suas leis. Então, o que disse a resolução 152 do CONANDA? A resolução 152 do CONANDA, que é de qual mês? Agosto de 2012. E a lei
a Lei 12.696, não tenho aqui o mês, mas é anterior a agosto de 2012, tá bom? E veio, é de julho de 2012, desculpa gente, julho de 2012, e aí em agosto o Conanda soltou a deliberação 152. No seu artigo 2º da deliberação 152, tem alguns incisos. O inciso 1º diz que o primeiro processo unificado será realizado no dia 4 de outubro de 2015. Tudo bem, ratificou o que a lei já dizia, tá bom? E que a posse desse pessoal todo se daria no dia 10 de janeiro de 2016. Também o que a lei já dizia. Inciso 2. Nos municípios ou no Distrito Federal em que os conselheiros tutelares foram empossados em 2009, o processo de escolha e posse ocorrerá em 2012. Então, na nossa hipótese de trabalho aqui, nós estamos trabalhando com janeiro de 2009, correto? Ótimo. Então, a pessoa tomou posse, o processo deve ter ocorrido em 2008, o processo de escolha, tá bom? A pessoa foi escolhida e tomou posse em janeiro de 2009. Tudo bem? Ótimo. Quando chegou em 2011, porque, lembre-se, todos eles, antes desse pleito que ocorreu em outubro de 2015, eles só podiam cumprir por 3 anos. O mandato de conselheiro tutelar era vigente por 3 anos. Tá? E também já existia orientação, e muitas legislações municipais tinham essa orientação, porém, muitos também não tinham esta orientação, de que o conselheiro poderia ser reconduzido mediante o novo processo de escolha por mais um mandato, e caso ele viesse a assumir, fosse suplente, viesse a assumir, e cumprisse um mandato e meio, ele também não poderia participar do novo pleito. Essa era uma questão que já era debatida antes, tá bom? Mas, vamos lá. O que ocorre aqui nesse inciso 2? Está dizendo que quem foi empossado em 2009 ia ter o processo de escolha normal e ia ser empossado em 2012 para ter um mandato de 3 anos. Então, a pessoa ficaria em 2009, que ela entrou em janeiro, 2009, 10, 11, em janeiro de 2012 ela sairia, correto? Em 2011 começou o processo de escolha para que essa pessoa fosse empossada, os novos conselheiros fossem empossados. Quero crer que esta conselheira de Rio Branco, que tomou posse em 2009, poderia concorrer em 2011 para ter um novo mandato, ser reconduzida no novo mandato em 2012, por ter passado por um processo de escolha municipal. Tá bom? De acordo com a sua legislação municipal, tá bom, gente? Sempre peguem a legislação municipal e adequem o que nós estamos falando, porque precisa estar corroborado aí. Ok. Então, a pessoa foi escolhida e junto com ela foi escolhido os outros 4 titulares. Então, são 5 titulares e mais alguns suplentes. Vamos, então, nessa nossa hipótese de trabalho, supor que em 2010, no início do ano de 2010, janeiro também, já saiu alguns dos titulares, por qualquer motivo, então foram empossados 2 suplentes, porque, como disse a denúncia, outros 2 conselheiros foram empossados em 2010. Então, vamos supor que foi em janeiro de 2010. O que ocorre, então? Eles foram empossados e, em 2012, eles também tiveram que participar do processo de escolha em 2011, correto? Considerando que eles esses de 2010, talvez estivessem no seu primeiro mandato. Tá? Então, é óbvio que eles iriam concorrer novamente, participaram em 2011 e aí entraram em 2012 normal no seu mandato de conselheiro tutelar.
Ok. Cumpriu então. Janeiro de 2012, eles entraram com teve um novo mandato. 2012, 2013, 2014. Aí vamos voltar para a resolução do CONANDA. Inciso 3. Com o objetivo de assegurar, com o objetivo de assegurar participação café, água para a garganta, não é isso? Com o objetivo de assegurar participação de todos os municípios e do Distrito Federal no primeiro processo unificado, os conselheiros tutelares empossados nos anos de 2011 ou 2012 terão excepcionalmente o mandato prorrogado até a posse. Olha que coisa interessante. Diz esse inciso 3 aqui, que eu vou grifar um pouco mais. Teremos o mandato prorrogado até a posse daqueles novos escolhidos, ou seja, quem entrou em 2012 terá o mandato prorrogado até a posse daqueles que forem escolhidos em outubro de 2015, correto? Que só ocorreu dia 10 de janeiro desse ano, 2016. Tá bom. O inciso 4 do CONANDA. Os conselheiros tutelares empossados no ano de 2013 terão mandato extraordinário até a posse daqueles escolhidos. Então, de repente, é um mandato extraordinário, que a lei municipal deveria contemplar isso também, tá? Porque, por exemplo, se a pessoa entrou em janeiro de 2013, então foi 2013, 2014, 2015. Tá tudo normal. Agora, se a pessoa entrou em em março ou abril, foi a posse desses conselheiros de 2013, então eles não teriam completado 3 anos em janeiro. Por isso que a lei deveria estabelecer essa extraordinariedade de mandato para estes que estavam sendo empossados em 2013. O mandato dos conselheiros tutelares empossados no ano de 2013, cuja duração ficará prejudicada, não será computado para fins de participação no processo de escolha subsequente. Mas veja, o mandato daqueles que ficarem prejudicados. Quem entrou na primeira semana de 2013, que a posse foi em 2013, na primeira semana, não ficou prejudicado. Por quê? Em janeiro de 2016, eles completariam os 3 anos de mandatos, correto? Ótimo. Então, nos municípios onde estaria caracterizado que está prejudicado o mandato, então tudo bem, não contaria esse novo mandato. Mas nos municípios que não haveria problema, porque os conselheiros estavam sendo empossados na primeira semana de janeiro daquele ano, de 2013, então não teria problema nenhum, 3 anos normal, e eles dariam posse aos novos normalmente. E, detalhe, se algum desses que entraram do dia 1 ao dia 10 de janeiro de 2013, tá? Tomaram posse do novo mandato de 3 anos, lá de 1 a 10 de janeiro de 2013, o que ocorre? Se eles foram reconduzidos, era o segundo mandato, então eles não poderiam mesmo participar do novo pleito, correto? Ocorre que em alguns municípios, nós falamos isso em 2013, tá? Em alguns municípios do interior do estado de São Paulo, alguns municípios falaram que eles então não teriam computado aquele período. O que ocorreu então e vai ocorrer agora? Em 2019, dezembro de 2019 e na primeira semana de janeiro de 2020, nós vamos ter alguns conselheiros tutelares aqui no estado de São Paulo e no Brasil, completando 10 anos ininterrupto de mandato de conselheiros tutelares. Para alguns mais poéticos, é bom porque é uma grande experiência, uma grande vivência.
Mas para o legislador, aquele que pensou no nosso sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, não está legalmente correto. Ocorre que houve esta brecha e alguns municípios, por não interpretarem corretamente a resolução, acabaram dando este direito aos seus conselheiros. E tudo bem, eles vão seguir e vão estar participando, ou participaram, correto? Do novo pleito e já tomaram posse e estão trabalhando, graças a Deus. Mas vamos voltar um pouquinho. No nosso caso lá, a pessoa entrou em 2009, em Rio Branco. Foi reconduzida em 2012, segundo mandato. Essa pessoa não poderia participar do pleito novamente. Por isso a denúncia tem razão quanto a de 2009. Mas e quanto ao de 2010? Vejamos. 2010, 2011 e 2012. 3 anos de mandato. Nós estamos com a nossa hipótese de janeiro de 2010. Aí, agora nós temos 2010, 2011, 2012. Aí nós temos 2013, 14, 15. Mais 3 anos já também não poderiam participar do novo pleito. Dá para entender? Então veja só, isto deverá estar caracterizado, repito novamente, na lei municipal. Eu não tenho a lei municipal de Rio Branco para poder debatê-la. Só estou retomando um assunto que foi pauta das nossas capacitações em 2013, 2014 e também no início de 2015. Correto? Então, se na lei municipal, ou se existir uma lei estadual, como no caso de Minas Gerais, que tem uma lei estadual que dizia que todos os conselheiros tutelares do Estado que completassem um mandato e meio não poderiam concorrer. Ou seja, completasse o mandato e meio quando? Na posse dos novos, que se correria dia 10. Então, esse mandato e meio ocorreria, esse meio acabaria quando? Dia 9 de janeiro de 2016. Então, bastava fazer as contas, correto? E ver que se eu cumprir um mandato e depois a metade de mais um mandato acabaria no dia, completaria-se no dia 9 de janeiro, então eu estou enquadrado. E lá em Minas, em nenhum município, eles poderiam estar participando do novo pleito. Mas isso não é uma realidade em todo o Brasil. Tanto que cada município ficou para fazer sua legislação. E aí, cada departamento jurídico de cada município interpretou de uma maneira, dando ou não privilégios, ou então entendendo de maneira equivocada como deveria ser esse pleito para escolha dos conselheiros tutelares em seu município. Então vê que agora nós estamos tendo alguns reflexos disso que nós imaginamos lá em 2013, que foi justamente o tal do imbróglio jurídico. Tanto que o juiz da primeira vara da Fazenda Pública, em Rio Branco, determinou esse ato de afastamento dos 3 conselheiros por considerar legalidade na denúncia feita pela Defensoria junto à vara. Brincadeira? Então, às vezes, todo aquele esforço que foi feito se perde por um erro de interpretação jurídica. Bom, eles vão recorrer. É óbvio que tem que recorrer mesmo. Todos os conselheiros tutelares lá vão recorrer até a última instância para ter a garantia dos seus direitos novamente. Tomara que haja respaldo na lei municipal que os garanta. Ou tomara que haja algo esclarecedor entre essas legislações que possam levá-los a entender que realmente houve um erro de interpretação e que agora, infelizmente, vamos ter que trabalhar outros caminhos. Eu sempre digo que quem atua como conselheiro tutelar adquire uma riqueza incomensurável e intransferível. A experiência vivida, ela é intransferível. Ela pode ser compartilhada no que diz respeito à elucidação
de alguns caminhos, mas ela não pode ser transferida. A pessoa tem que viver conselheiro ou conselho tutelar. Eu defendo também que os conselheiros tutelares sejam bem remunerados, porque esse negócio de dedicação exclusiva, e eu acredito nisso mesmo para conselheiro tutelar, né? Eu sei que aí há um debate, não vou entrar nesse tema agora, mas isso é algo que ocorre. Os conselheiros tutelares estão lá para atender a população 24 horas por dia, 7 dias por semana. E quem mais no município está no mesmo patamar que conselheiros tutelares? Apenas os que têm cargo em comissão, diretores, coordenadores, secretários, aqueles que o prefeito liga e diga, olha, preciso de um relatório agora, meia-noite de sábado. E ele ou ela, que detém cargo em comissão, vai preparar o relatório para o senhor prefeito ali para aquela noite de sábado. Entendeu? Por quê? Por causa do cargo em comissão. Quem mais estaria à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana? Conselheiros tutelares. E é óbvio, algumas outras profissões que assim mesmo, tá, tem lá suas escalas, não só final de semana, dia de semana também. Existem algumas profissões que cumprem escalas, atendem sim no que diz respeito à instituição, mas os profissionais em si cumprem escala nos dias de semana e finais de semana. E os conselheiros tutelares estão todos lá nos dias de semana. O fato é que nós estamos aprendendo juntos. Houve algumas interpretações equivocadas. E essas interpretações acabam gerando prejuízo à pessoa que já estava trabalhando e agora teve o seu mandato interrompido por ordem judicial. Vamos continuar. Se você estiver assistindo isso pelo Face, deixe seu comentário. Se for pelo YouTube, assine o meu canal. Vamos ver o que é que eu vou postar mais, já que agora eu aceitei o desafio de não só responder por e-mail, mas também responder por vídeo. Vamos conversar. Coloque aí se você gostou, clica lá. Se não gostou também, clica também. Não gostei, professor. Sabe? Porque eu entendo dessa maneira. Veja, nós temos várias maneiras de entender. É o nosso ponto de vista. E o nosso ponto de vista diz respeito à posição em que nós estamos. Quando a gente muda de posição, nosso ponto de vista é outro. Isso é natural em todos nós, seres humanos. Então eu também estou tendo esse ponto de vista, mediante as legislações, mediante o que conversamos nas capacitações anteriores, e espero estar colaborando com o teu entendimento. Estou torcendo pelos conselheiros tutelares lá de Rio Branco. Espero que eles possam vir a ser compreendidos, bem interpretados e que haja respaldo na recorrência, ou seja, naquilo legalmente possível deles recorrerem. Tá bom? Sucesso a todos, nos falamos. Não deixe de acessar sempre que possível para ver o que nós temos de novo lá no eca-capacita.com.br e até uma próxima com a bênção de Deus para todos nós. Sucesso, gente!